Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos mais uma vez aqui nesse momento virtual em que não podemos estar presentes na nossa classe, na nossa igreja. E espero a todos que as lições tenham sido proveitosas, estejam sendo proveitosas para você e que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, trazendo sempre o conhecimento da Palavra de Deus. A nossa lição é a lição número 11. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que estuda sobre o tema a vida de Paulo e os escritos de Paulo. E hoje nós vamos tratar do assunto uma contracultura no mundo perdido. Na semana passada, na última lição, eu falei que dei algumas dicas dessa lição de hoje. Ela vai abordar sobre o relacionamento entre igreja e mundo, sobre o relacionamento entre a igreja e nós, enquanto igreja, e as outras organizações que compõem esse mundo. E antes de a gente começar a estudar, a ler a Palavra de Deus, eu convido a você que curve sua cabeça, feche seus olhos, para que a gente possa ter um momento de oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e pedindo a Ele que venha falar aos nossos corações através da sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque estamos com a Tua palavra aberta e que ela vem falar aos nossos corações. Abençoe cada irmão, abençoe cada amigo que esteja ao alcance da nossa voz, ao alcance da nossa imagem, através desse vídeo, para que o Senhor venha falar ao coração deles. Quero também lhe pedir que o Senhor venha iluminar-me, Senhor Deus, para que eu possa transmitir o recado que o Senhor tem para nos dar nesta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra aberta, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estudarmos a Tua palavra através desse meio digital, devido à impossibilidade de estarmos hoje presentes com os irmãos. Quero lhe rogar, quero lhe pedir pela saúde de cada um, pelas famílias, por todo aquele que alcança a nossa voz. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada irmão. É a oração que eu te faço de gratidão por tudo e pedindo suas bênçãos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, uma contracultura no mundo perdido. Esse termo contracultura, ele foi utilizado por um pastor e escritor, John Stott, canadense, já falecido. Ele usou esse termo dizendo que a igreja ela é uma contracultura com o mundo. O que quer dizer contracultura? Qual o sentido da palavra contracultura? É uma cultura, a igreja tem uma cultura contra o mundo. Não que ela tenha oposição em combate ao mundo, mas está em oposição, em combate a toda a perspectiva, a maneira do mundo ser. Então nós somos a contracultura cristã no mundo perdido. E a nossa função em relação a essa contracultura não é apenas nos afastar do mundo, mas é a gente se envolver. E para tanto nós vamos estar utilizando como subtema a influência cristã no mundo. E antes de começarmos a lermos o texto que está baseado em Mateus 5, de 13 a 16, eu gostaria que a gente assistisse um vídeo. Porque eu sempre, antes de começar o estudo da palavra, antes de começar a me preparar para a lição, eu gosto de estar dando uma olhada na internet, uma olhada em vários textos, para ver se tem alguma coisa relacionada ao nosso tema. E eu achei um vídeo em que uma igreja ou uma determinada instituição, ela vai ir para a rua e vai perguntar a algumas pessoas que ela encontrar sobre o que essa pessoa acha do cristão, o que essa pessoa acha da igreja, o que essas pessoas acham de Jesus. E ali nós vamos ter várias respostas, algumas bem interessantes, outras bem tristes, algumas bem impactantes, outras que nos alegram, mas outras que podem nos deixar tristes. Vamos assistir então esse vídeo?
Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, porque aquilo tudo é mentira, só pra elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. O cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma
pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só para explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. E aí, o que você achou? Como a gente pode observar, nesses depoimentos, alguns são depoimentos de pessoas que tiveram decepção com a igreja, outros se alegraram muito com a igreja, outras conhecem Cristo, outras desconhecem completamente ou têm uma visão completamente distorcida. Olha a importância de nós, enquanto cristãos,
nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos esse Jesus, levar ao mundo essa informação precisa. Olha como a igreja é importante. Olha como a igreja ela deve ser influência, sendo sal e sendo luz neste mundo. Para tanto, vamos ler o nosso texto. Convido a você que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, estaremos lendo de 13 ao versículo 16. Mateus 5, 13, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nessa ilustração, então, Jesus nos apresenta duas figuras, e são duas figuras muito comuns nos lares da Palestina do tempo de Jesus, como são duas figuras muito comuns nos nossos dias de hoje. A questão do sal e a questão da luz. O sal nós já temos na cozinha para fazer os demais diversos temperos, e como é importante, geralmente a maioria dos alimentos eles vão precisar do sal. Até muitas vezes alguns alimentos mais doces, até muitas vezes algum alimento que necessariamente não seja um almoço, mas seja até uma sobremesa, algumas deles precisam de uma pitadinha de sal para dar o equilíbrio entre o doce e o salgado, ou o doce e o insosso. E outra figura que nós temos também, e muito comum, é a luz. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma luz do meu lado que está me ajudando a iluminar. Tem uma luz aqui em cima que está me ajudando a clarear. Certamente, se não fosse esses dois elementos, essas duas lâmpadas, eu teria muita dificuldade de estar aqui com vocês compartilhando esse vídeo e lendo a palavra. Seria difícil. E, portanto, sal e luz são itens indispensáveis em qualquer lar, em qualquer lugar, em qualquer época. Sempre foi importante ter sal e ter luz. E Jesus, então, aproveitando essa ideia, ele vai dar algumas afirmações. A primeira delas é o versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. E a função deles não é apenas ser, mas a função deles é ser um tempero, é ser preservador, é ser puro. No mundo antigo, o sal era algo de muito valor. O sal tem pelo menos 3 características. O sal serve para temperar, isso é, dar sabor aos alimentos. E essa é a característica mais conhecida. Já pensou na comida sem sal? Insípida? Como o próprio Jó reconheceu em Jó 6,6, ele tem esse texto bem interessante, que ele diz o seguinte, Jó 6,6. Comer-se-á sem sal? Jó pergunta. O que é insípido? Comer-se-á sem sal? A comida sem sal ela é comestível, mas ela é desagradável. E um creme sem sal, que salga, que dá o sabor, ele pode ser uma pessoa desagradável. Ele pode ser uma pessoa que não vai trazer conveniência, mas vai trazer inconveniências, porque ele é insípido, ele não tem gosto. A influência do crente no mundo deve ser como sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente. Em casa, no escritório, no trabalho, na loja, na oficina. Será que a nossa presença tem influência positiva? Dando um sabor agradável aos ambientes? Infelizmente, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida. E nós tivemos por esses testemunhos aí do vídeo, que muitas pessoas se decepcionaram com Jesus e com o cristianismo, não por causa do templo, nem por causa do próprio Cristo,
mas por causa das pessoas que representavam esse Cristo, que não souberam exercer a sua função de tempero, de dar um sabor agradável às coisas. O sal é também preservador, é a sua segunda função. Ele evita a putrefação, ele evita que os alimentos de origem animal se estraguem. No mundo antigo, o sal era preservador, até porque não havia geladeira. Portanto, o sal era muito útil na casa em que se matava um animal para se comer sua carne, e ela tinha que ser salgada, porque ela ficaria exposta ao tempo, e aí, logicamente, aquilo ali se deterioraria e moscas e outros animais acelerariam o processo de putrefação. Portanto, o sal é fundamental, não somente no passado, mas hoje na carne seca ou na carne de sol, como é chamado no Nordeste, ou até mesmo no bacalhau, que nós compramos salgado. Ele dá essa função de preservar do que aquele peixe, né, como bacalhau, ele está estragado em menos de 24 horas. Mas a gente vê que ele dura meses, porque ele foi salgado, porque o sal preserva. Assim, o crente, sendo sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao redor. E a gente vê hoje em dia uma tragédia em que muitos cristãos eles estão se envolvendo em coisas que não deveriam, trazendo com isso não a purificação, mas trazendo com isso a sua função de não preservação das coisas boas. Infelizmente a gente vê muitos cristãos, e o mundo fala sobre a influência evangélica na política, como está sendo uma influência nefasta, uma influência de não trazer a purificação, mas sim, muitas vezes se envolvendo nas coisas piores, se envolvendo no chamado, na política do toma lá da cá, troca o meu voto se você me der um cargo, e pessoas que dizem evangélicas, pessoas que formam a chamada bancada evangélica, que muitas vezes no noticiário trazem as piores, dão os piores testemunhos, dão as piores informações. Portanto, nós em qualquer ambiente, seja na política, seja na sociedade, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, numa oficina, numa loja, numa fábrica, no escritório, no banco, seja qual for o nosso local de trabalho, de funcionamento ou de atividade, nós temos que ali ser preservador das coisas boas, num bom ambiente, não levar ao apodrecimento. Porque o sal também é ligado à pureza. Não há dúvida que a sua brancura brilhante faz essa ligação fácil. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura que existia naquela época, né? Porque eles diziam que ela vinha das coisas mais puras que tem, que é o sol e o mar. E se o crente vai ser o sal da terra, tem que ser um exemplo de pureza. Uma das características da sociedade que vivemos é o rebaixamento do padrão moral e do padrão de pureza. Não há mais restrições para muita gente na área moral. Sexo antes de casamento é normal, infidelidade no casamento é comum, os filmes com cenas de sexo explícito na TV e no cinema, piadas sujas nos ambientes de trabalho, nas rodas de conversa, nos quais os crentes têm que demonstrar a sua pureza, têm que demonstrar o seu espaço que está ali. Quando o crente está presente, os colegas param de contar piadas duvidosas e não faz nenhuma diferença se contar na presença dele. Em outras palavras, o crente deve ser mais corajoso na condenação do mal. Às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam por falta de um explícito protesto cristão. Então, no ambiente que nós chegarmos, deve haver essa presença, esse respeito. Não, ele é cristão, ele não pode ouvir isto. Não, eu não vou conversar isso na presença dele porque ele é um cristão. Como é bom ter esse testemunho de trazer pureza para um ambiente que se quer, né? O crente não pode se retirar do mundo, mas deve, a si mesmo, guardar-se incontaminado no mundo, assim diz Tiago.
1:27. Devemos nos guardar incontaminado do mundo. E isso não é fácil. O cristão é chamado para ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, ou mesmo, em alguns lugares, inexistentes. E aí nós vemos a eficácia do sal. Para que serve o sal? O versículo 13 nos diz para restaurar o sabor. A eficácia dele. Ele vai restaurar o sabor, porém se ele não prestar, ele vai ser, se ele não tiver eficiência, ele vai ser jogado fora. A eficácia do sal é condicional. Isso é, se ele tiver na sua plenitude, ele faz bem. Mas se ele tiver sem sabor, ele faz mal. Não tem nenhuma utilidade. Para continuar a ser útil, o sal tem que conservar a sua salinidade. E é um fato que o sal não pode perder a qualidade da salinidade. Um autor, o John Stott, ele diz também que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Mas provavelmente Jesus está alertando seus discípulos de que o sal pode tornar-se adulterado por impurezas. Quando isso acontece, para nada mais presta. Então, a salinidade do sal, ela está relacionada a uma substância química que é chamada de cloreto de sódio. Porque o sal, ele é uma pedra, é um cristal, uma rocha, né? E ele é partido em pedaços pequenininhos, e se ele for triturado, é o nosso sal de cozinha, triturado e refinado. Mas a substância química que dá esse sabor salgado a ele, característica, é o cloreto de sódio. Porém, se ele ficar úmido, se ele ficar em algumas circunstâncias químicas, pode alterar esse cloreto de sódio. E aí o cloreto de sódio tem que desaparecer. E só que vai restar vai ser a pedra, vai ser o cristal em que o cloreto de sódio ele se encaixa. Então, se o sal perder a sua salinidade, que é o cloreto de sódio, ele vai virar apenas areia. Imagine você botando areia na comida. Imagine você temperando as coisas com areia. Qual o gosto que tem? Horrível, você vai cuspir. Assim é que diz o texto. Se for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. Porque eles pegavam essa areia, esse sal que perdeu o cloreto, e calçava as ruas de Roma, do Império Romano, com esse sal que perdeu o sabor. Por isso que ele diz, para ser pisado, ele virava um arcabouço para as estradas do Império Romano. E muitas vezes, se a gente também perder a nossa salinidade enquanto cristão, nós vamos ser pisados, porque muitas vezes a gente passa vergonha. Cristãos passando vergonha, sendo pisados pelos homens, pela sua atitude, porque não demonstrou a pureza, não demonstrou a eficiência e nem salvou, nem trouxe bom sabor àquele ambiente ou aquele local. E aí nós temos ele perdendo o cloreto, ele é irrecuperável, ele é inútil e ele é condenado à destruição, vai ser lançado fora. Portanto, meus queridos, não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando a nós nessa manhã. Se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora. Inutilidade sempre traz desastre. E não se esqueça, o crente é sal e não açúcar. Porque o açúcar desaparece na água, mas o sal ele preserva e dá sabor. Segundo a informação que o Senhor nos dá nesse texto, vocês são luz do mundo. É o versículo 14 ao versículo 16. Luz. A luz é uma figura muito importante, como eu já disse. Deus é luz, está em 1 João 5. Isaías 99:2 fala que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, referindo-se a Jesus. A missão de Israel, também de acordo com Isaías, era ser luz para os gentios. E Paulo aqui nos lembra que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Então vejam quantas aplicações nós temos no Velho Testamento quanto no Novo sobre a ação da luz. E eu quero pensar agora, primeiramente, na função da luz. Aqui no versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo, não se deve esconder a cidade edificada, nem se acende a candeia, mas se coloca no alqueire no velador, para que ilumine a todos. A função da luz, portanto, é iluminar a todos. Porém, da onde vem a luz? A luz do crente não é dele mesmo. A luz do crente, ela não é própria dele. A luz do cristão, ela vem do Senhor Jesus. Porque ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. E aqui ele fala: vós sois a luz do mundo. Ele diz: eu sou e vós sois. Só que essa luz não é própria nossa. Essa luz, ela vem de Cristo. A luz de Jesus brilhando neles, em nós, aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações, e ela vai iluminar ao mundo ao redor. Eu vou ser apenas um farol, retransmitindo a luz de Cristo, que iluminou a minha vida para os outros. Assim deve ser a nossa função. E já que eu vou ter que iluminar, essa luz tem que ser vista. Ela não pode ficar escondida. Eu não posso ser apenas um excelente cristão aqui dentro e um péssimo lá fora. Eu não posso ser uma pessoa excelente testemunho dentro das quatro paredes da igreja. Mas eu tenho que ser um excelente cristão na minha casa, no meu lar, na rua, no local de trabalho. Uma coisa interessante é que as casas da Palestina eram casas bem escuras para conservar o frescor da casa. Uma região muito quente. Então ela tinha uma porta geralmente pequena, menor do que a nossa, e uma janela também pequena. Fora isso, a casa era escura. Portanto, ter luz ali dentro era muito importante, inclusive de dia. A posse da luz de Cristo faz com que os seus discípulos sejam visíveis como uma cidade edificada. Uma cidade edificada. A gente muitas vezes viajando para uma cidade do interior e quando a gente chega, está tudo escuro à noite. Aí quando vê aquela cidade ao longe, a gente vê aquele brilho, mostrando que ali tem vida, que ali tem pessoas. Portanto, os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Esse texto enfatiza que não se pode haver discípulos secretos. Existe agente secreto, mas discípulos secretos não pode existir. A nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos todos, desde o balconista da loja, o motorista de ônibus, a pessoa que nos atende no mercado, que nos atende na farmácia, como eu trato meus clientes, como eu trato meus funcionários, como eu sou tratado e trato em casa os meus filhos, a esposa, o esposo, como eu trato todos. A luz deve ser vista. O texto também diz que a função da luz é dissipar as trevas, porque ela dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele diz que nós somos como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Temos que resplandecer como faróis. O mundo não pode permanecer nas trevas. Nós temos que brilhar a luz de Jesus. A palavra luzeiro me lembra da palavra farol. Eu vejo que o farol, no costa, no litoral, nas praias, ele tem uma função muito importante. Ele revela os perigos que cercam os navios, os barcos, as embarcações. E nós, como cristãos, temos que ter essa função de alertar para os perigos desse mundo, para os perigos de uma vida sem Cristo, para o perigo de uma vida afastada de Deus. Portanto, além de avisar do perigo, a luz também é um guia, pois ela guia pelo caminho certo. O que diz o Salmo 119, versículo 105? Vamos falar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha a luz sendo guia aí. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. Pelo nosso testemunho brilhante,
dirigir muito pelo caminho correto, caminho de Deus. Mas também o nosso testemunho apagado, ele pode servir como pedra de tropeço para as pessoas, porque não vai ser guia para o bem, vai ser um guia para o mal. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é o mundo, onde as trevas dominam. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja, mas ele falou, vós sois a luz do mundo. E o resultado da luz, qual é? Eu vejo pelo menos dois resultados. O primeiro está no versículo 16. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Primeiro, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz e diz, demonstrando a fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao testemunho diário. Essas boas obras é o nosso testemunho diário. Não é apenas fazer uma ação na semana de boas obras, agindo de compaixão e graça. Vou fazer essa atitude hoje. Não, é ter constantemente uma atitude de boas obras. E a segunda função da luz, ou resultado da luz, é que os outros podem glorificar ao nosso Pai nos céus. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós mesmos. Lembra-se que eu falei? Estamos refletindo a luz de Cristo. Mas elas devem ser para glorificar a Deus. Quando os homens veem as obras que glorificam a Deus, eles glorificam o Senhor, pois elas encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. Então as boas obras, elas encarnam aquilo que a gente proclama. Aquilo que a gente fala, a boa obra, ela mostra na prática o que é. Concluindo então, meus queridos, não há dúvida de que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente. Tem que ter uma diferença, não é igual. Uma diferença entre a igreja e o mundo. Aquilo que acontece lá não deve acontecer ali dentro, em nosso meio. Aquilo que acontece lá fora não deve acontecer no seio da igreja. John Stott também diz que esse é o tema básico no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi elaborado para que nós tenhamos uma prática diferente de vida. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da história tem sido a sua constância em conformar-se a uma cultura prevalecente no lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Aí volta aquele termo que nós falamos lá no início. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com esse papel duplo, como sal para interromper, para retardar o processo de corrupção do mundo moral e espiritual que nós estamos diante do que está acontecendo, e como luz para desfazer das trevas e glorificar a Deus através das nossas atitudes. John Stott resume essa função do crente da seguinte maneira: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular, uma influência negativa de impedir a sua deteriorização e uma influência positiva de produzir a luz nas trevas, pois impedir a propagação do mal é uma coisa e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra coisa. Portanto, a igreja no mundo, ela deve se isolar? Não. Porque se ela se isolar, como é que o mundo vai ver a sua luz? Como é que o mundo vai ter sabor? Gostoso, agradável. A igreja tem que estar envolvida no mundo. Porém, ela não pode deixar se perder, se colocando sua luz ofuscada e nem se envolvendo com as questões do mundo para o sal não perder o sabor. Portanto, é uma relação muito interessante de aproximação, mas também de afastamento, de saber aonde chegar, aonde não chegar, de saber como iluminar, mas nunca se afastar. Essa é a nossa lição de hoje. Muito obrigado pela sua paciência, pela oportunidade que o irmão está me dando de estar no seu lar, na sua casa, no seu coração, falando da palavra de Deus. Tenhamos todos um bom dia e que o Senhor possa nos fazer cada vez mais sal e luz nesse mundo. Amém? Tchau. Muito obrigado.